Amém, irmãos? Bom dia. Graça e paz. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Então tá bom, pega a palavra de Deus, por favor. Por gentileza. Abra a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje é domingo de carnaval. Muitos dos nossos irmãos viajaram, né? Foram para a região dos lagos, outros foram para a Costa Verde, outros viajaram para fora da cidade e outros ficaram em casa, como nós, ou a grande maioria aqui, estamos em casa. Mas louvado seja Deus em todas as questões, em todas as coisas. Antigamente, quando chegava o período de carnaval, isso porque eu não tinha o entendimento da palavra de Deus, né? Não tinha entendimento. A pessoa chegava para mim e falava assim: pastor, eu vou viajar. Misericórdia, gente, não vai viajar porque vai acontecer isso, acontecer aquilo, você vai morrer na estrada. Falava um monte de coisa para a pessoa não ir viajar por causa do carnaval. Hoje não, irmãos. Hoje eu aprendi que por mais que você queira que a pessoa não vá viajar nesse período, não adianta, ela vai. Mesmo assim ela vai. Então, o que nós fazemos? Nós oramos, pedimos a Deus para guardar tanto a ida como a volta, para que a pessoa tenha uma boa viagem, para que ela chegue em segurança, não se corrompa com o ambiente que ela vai estar, porque carnaval, mesmo não tendo carnaval por causa da pandemia, está uma bagunça só a cidade do Rio de Janeiro. É só você ligar a televisão lá que você vai ver, tem um monte de bloquinho clandestino por aí. Não é isso que tem acontecido? Polícia bloqueia aqui, bloqueia lá, tem um monte de coisa acontecendo. Então, pedimos a Deus aí para quem viajou, você que vai nos assistir pelo YouTube, que em nome de Jesus você lembre-se de quem você é e do testemunho de cristão que você tem que dar em qualquer lugar que você esteja. Tem que permanecer sendo servo de Deus. Tá bem? Tá bom? Tá bom? Então você vai ouvir a pregação depois, né? Não pôde estar presente, mas vai assistir aqui pelo canal do YouTube. Aos irmãos presentes aqui, vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 11, por favor. 2 Coríntios capítulo 11. Assim que você encontrar, nós vamos começar a leitura e fazer uma exposição. Hoje, nós vamos do versículo de número 7 até o versículo 15 somente. Nós não iremos além. Como nós falamos na semana passada, existem muitas informações no texto para que venhamos avançar assim de uma forma rápida. Então vamos lendo devagar e no decorrer dos dias nós vamos terminar breve essa carta. 2 Coríntios capítulo 7, capítulo 11, versículo 7. Diz assim, ó: eu cometi porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que gratuitamente eu vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, eu não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, eles supriram o que me faltava, e em tudo eu me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. E por que razão? É porque eu não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço,
E farei para cortar ocasião aqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, e não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Amém? Vamos orar. Pai, nós vamos agora expor a palavra. Nós, a sua igreja, precisamos bastante, precisamos muito da verdade que contém nesses textos. Nós cremos que a tua palavra, ela é inspirada, esse livro é a sua boca falando com cada um de nós. Então, em nome de Jesus, Senhor, ministre as nossas vidas, nos faça entender, que haja conversão no nosso coração e que a nossa mente, ela desperte completamente, Senhor, para aquilo que a tua palavra nos diz. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, sentem, por favor. Bom, eu vou começar essa exposição recapitulando um pouquinho sobre a defesa de Paulo que nós falamos aqui. Já ensinamos que Paulo adverte a igreja que ele tem um zelo pela igreja que é o zelo de Deus. Paulo é um homem zeloso e esse zelo ele é muito extenso. E nós já explicamos, está na pregação da semana passada, quem esteve à noite aqui ouviu, que o apóstolo Paulo ele tinha um cuidado de preservar a igreja para poder apresentar a igreja a Cristo. E ele também tinha um cuidado em pregar a verdade para esta igreja de Corinto, que é uma igreja que ele institui, é uma igreja que ele vai implantar. Ele diz que ele tem um receio de a igreja ser enganada da mesma forma que a serpente enganou Eva. Nós sabemos que o engano fez com que Eva tocasse no fruto, nós já ensinamos isso, e não só tocasse, mas comesse, porque Deus colocou essas duas proibições, nós já ensinamos isso de manhã, na verdade, na semana passada à noite, que Deus disse para Eva não somente comer, a proibição estava também no tocar. É isso que a Eva fala com a serpente, porque Deus disse, não tocareis e não comereis. Então a transgressão ela está ali, ouça isso. Então Paulo ele tem um cuidado muito grande para que a igreja não saia da simplicidade. Os líderes religiosos que acusavam Paulo, eles vinham com o engano, o mesmo engano que a Eva foi enganada, e eles estavam trazendo para dentro da igreja. Por isso que nos versículos anteriores, versículo 4, versículo 5, Paulo diz que eles vinham pregar um outro Jesus, ou seja, eles não pregavam o evangelho, eles vinham com outro espírito, ou seja, um espírito diferente, e eles vinham pregar uma outra mensagem. Então Paulo ele defendia a igreja contra essas coisas. E o problema é que a igreja tolerava essas pessoas, esses falsos apóstolos, esses falsos líderes, de uma forma tranquila, aquela tolerância. Não era tolerância zero, era uma tolerância máxima. Então Paulo, vendo o perigo que a igreja está correndo, Paulo ele sai em defesa, e ele duramente sai em defesa dele, do evangelho que ele prega, porque a acusação é sobre ele,
da mensagem que ele prega, porque ele pregava somente Cristo e esse crucificado e ressuscitado. Paulo, ele também sai em defesa da igreja, ele sai em defesa do povo, ele defende quando ele vê os seus filhos sendo atacados com o veneno da serpente. Eu até disse para uma pessoa recentemente que quando nós carregamos de verdade no nosso ser, em nós, a paternidade e a maternidade, ou seja, quando somos pais e mães de verdade, quando isso está em nós, porque você não pode confundir pai e mãe só porque geraram um filho. Existem muitas mulheres que geraram filhos, mas não são mães. Elas só engravidaram e colocaram uma criança no mundo. E muitos pais também, que colocou uma criança no mundo, mas não são pais. Então, as ações de um pai e de uma mãe verdadeiros é diferente. É diferente. Eu disse para uma pessoa o seguinte, e eu já falei isso aqui na igreja, nos ensinos de terça-feira, que nós só temos medo de alguma coisa até o ponto que aquilo não foi importante para nós, até o ponto que o nosso medo ele seja desafiado por aquilo que é a prioridade. Já ensinei isso. Eu poderia até perguntar agora na igreja, aqui, e eu tenho certeza que muitos de vocês aqui têm medo de alguma coisa que seja desde animal, desde que seja de perder alguém, desde que seja de ficar sozinho. Cada um de nós aqui temos alguns medos peculiares. No caso desta moça que eu fiz a pergunta, o medo dela era cobra. Ela disse, eu de maneira nenhuma, preste atenção nisso, eu quero me aproximar de uma cobra, eu não quero nem contato com ela. Tenho um medo muito grande, eu tenho um medo muito profundo. E eu disse para ela, o seu medo, ele só vai até um ponto aonde algo que seja prioritário para você esteja em perigo. Você não vai olhar para a serpente, para a cobra, se algo que você ama de verdade estiver em perigo. E eu usei a figura exatamente do filho. Eu disse, se houver uma serpente grande para devorar o seu filho, para consumir o seu filho, por mais que você tenha medo, ele está sob ameaça, amém, igreja? Uma picada da cobra pode matá-lo, ou enrolar no seu pescoço pode matá-lo. Eu disse para ela, se esta situação ocorrer diante dos seus olhos, você rompe com o medo. Você sai em defesa do seu filho. Isso se você não agarrar com as próprias mãos a cobra pelo pescoço. Isso se você não der o seu braço para ser picado por ela no lugar do seu filho. Isso se você não der o seu corpo para ser enrolado no lugar do seu filho. Por quê? É uma prioridade. A igreja de Coríntios era uma prioridade para Paulo. Paulo amava aquelas pessoas. E uma das formas de demonstrar amor era defendendo eles de todo engano, preservando eles de toda mentira. Ah, queridos irmãos, quem de nós aqui não faríamos o mesmo? Se realmente esse amor estiver em nós,
nós vamos fazer sempre o mesmo, a favor da igreja, para a glória de Deus, sem esperarmos, sabe, sem ter aquela expectativa do que possa acontecer conosco, se nós vamos ganhar ou perder, se vamos ter sucesso ou deixar de ter, se haverá reconhecimento ou não. Mas quando há uma prioridade em nós por aquilo que nós amamos de verdade, seja filhos, seja pessoas, seja o que for, nós vamos defender contra tudo e contra todos. Nós vamos dar a nossa vida contra tudo e contra todos. Nós vamos morrer por aquela pessoa. E assim Paulo olhava para a igreja de Corinto. Assim ele depositava os seus olhos, o seu coração, a sua vida, porque ele sabia que aquele povo era o povo de Deus. Então ele não podia virar as costas para aquelas pessoas. Paulo uma vez, ouça-me com todo carinho no teu coração, Paulo uma vez, ele desejou sair de Coríntios, ele desejou não estar lá na cidade de Coríntios, ele olhava à sua volta, ele via pessoas problemáticas, ele via guerras, ele via idolatria, ele via dureza de coração. E Paulo, ele vai se preparar para ir embora. No seu coração, ele vai embora. O coração dele já estava fora da cidade. O coração dele já não estava mais em Coríntios, já não estava mais. Até o ponto que Deus vai falar para ele: Paulo, não temas, meu servo. Eu ainda tenho muito povo nessa cidade de Coríntios. Continue pregando o evangelho aí, continue anunciando o reino aí, porque tem povo meu aí. E por essa razão ele permanece. Ele permanece obedecendo a Deus, fazendo algo para a glória de Deus. Ele permanece porque Deus falou com ele. Ele permanece porque ele recebe uma orientação de Deus. Observe que neste homem existe um amor para a vontade de Deus muito grande. Uma obediência em fazer aquilo que Deus quer muito grande. Uma obediência em caminhar nos trilhos que Deus coloca na sua vida muito grande. Deus disse fica, ele ficou. Deus disse prega, ele pregou. Deus disse para ele amar, ele amou. Paulo ama essas pessoas. E o amor não vem dele, o amor vem de Deus. Porque até o nosso amor está corroborado de maldade. É por isso que nós não conseguimos amar incondicionalmente com o nosso amor, porque existe maldade na nossa bondade, existe hipocrisia na nossa verdade, mas na verdade de Deus não há hipocrisia, no amor de Deus não há hipocrisia. É por isso que nós temos que amar com o amor de Deus. É por isso que nós temos que falar as verdades de Deus. É por isso que nós temos que olhar como Deus olha. Porque se nós olharmos para as pessoas com os nossos olhos, nós nunca vamos olhar para as pessoas como alma. Nós vamos olhar para as pessoas como indivíduo. E se olharmos para o ser humano como indivíduo, como que nós vamos conseguir amar alguém cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de manchas, cheio de sujeira? É por isso que Paulo diz para os filipenses que se há algum conforto em Cristo, nisso pensai. Ele diz que o sentimento que tem que estar na igreja, em nós, é o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus.
Qual era o sentimento? Entrega, amor, sem esperar nada em troca. É doar-se ao máximo. É olhar para as pessoas e consumar a obra do seu Pai. Por isso que Jesus é o maior exemplo, é o único exemplo. Porque ele dizia: eu vim fazer a obra do meu Pai, eu vim consumar a obra que meu Pai deu para consumar. Ele obedece aquilo que o Pai ordenou. E aí, a igreja tem o exemplo de Jesus, que obedeceu o Pai em tudo que o Pai ordena, e nós devemos obedecer a Cristo da maneira que ele obedeceu o Pai. E seguir os seus preceitos, as suas ordenanças. É o que Paulo faz com essa igreja. Ele faz isso por zelo. Por isso que no capítulo de número 11, nessa continuidade, no versículo 7, Paulo continua essa defesa em relação a ser ministro do Evangelho. Por isso que ele sai na sua defesa por amor à igreja, porque a igreja foi inflamada pelos falsos apóstolos, pelos falsos mestres, que Paulo não os amava. E qual era a razão? O que eles usavam como elemento para dizer que Paulo não amava a igreja? O que os falsos apóstolos usavam para dizer assim: ó, Paulo não ama vocês não. Paulo não ama vocês. Eles usavam o seguinte: eles diziam que pelo fato de Paulo não cobrar para pregar, pelo fato de Paulo não exigir dinheiro para pregar, esta era uma demonstração de que não havia amor em Paulo e que não havia verdades na mensagem que ele pregava. Ou seja, que a pregação de Paulo era uma pregação rasa e curta. Mas isso não é uma verdade. Por isso que no versículo 7, vamos ler aqui, o apóstolo Paulo diz assim: cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vós fosseis exaltados? Visto que gratuitamente eu vos anunciei o Evangelho de Deus? Eu despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, eu não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, eles supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vós, de vos ser pesado. Paulo, ele se dirige aos leitores de forma incomum, e ele faz uma pergunta, que é uma pergunta com uma retórica. Ele espera uma resposta negativa daquilo que ele pergunta. Ele fala: vem cá, eu pequei por eu não ter recebido o salário de vocês? Isso é pecado? Por eu ter colocado a minha roupa de artesão e ter ido trabalhar na fabricação de tendas, para não ser pesado para vocês, isso é pecado? Olha, enquanto eu estive com vocês durante 1 ano e 6 meses, pregando a palavra de Deus, anunciando de graça o Evangelho de Deus, as igrejas da Macedônia, elas me sustentavam. As igrejas da Macedônia, e detalhe, que eram pessoas mais pobres, que tinham menos recursos, que estavam em dificuldade, em aperto, na sua dificuldade, na sua pobreza, mesmo assim, enviaram recursos para que Paulo pregasse o Evangelho na igreja de Corinto. E Paulo está dizendo para eles: gente, será que é pecado anunciar o Evangelho de Jesus sem esperar nada em troca? Sem exigir? Paulo não era um homem que tinha pretensões pessoais, não. O apóstolo Paulo não era um homem ambicioso. Ele não tinha realizações a conquistar no âmbito pessoal. O seu maior objetivo, o seu maior prazer, era fazer aquilo pelo qual ele foi chamado, que era anunciar o Evangelho de Deus.
Paulo não tinha pretensões de pregar o evangelho para ganhar dinheiro. Se Paulo cobrasse em cada cidade que ele pregou o evangelho, em cada lugar que ele implantou uma igreja, em cada sinagoga que ele entrou, em cada família que ele atendeu, Paulo seria um homem muito rico. Quantas igrejas que o pastor, para celebrar um casamento, ele cobra. Que para fazer um batismo, em muitas igrejas é cobrado. Os falsos apóstolos, eles exigiam dinheiro para pregar o evangelho, o outro evangelho que eles pregavam. O que o apóstolo Paulo fez em Tessalônica? Trabalhou. O que o apóstolo Paulo fez em Coríntios? Trabalhou. O que o apóstolo Paulo fez em Éfeso? Trabalhou. Em Éfeso ele trabalha. Em Coríntios ele trabalha. Em Tessalônica ele trabalha. Por quê? Para não ser pesado a ninguém. Porque ele não olha o evangelho como uma grande oportunidade de riqueza. Veja comigo aqui na carta que ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Vamos abrir, igreja, por favor. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, perdão. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 9. Paulo dizendo: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos o que, igreja? À custa de nenhum de vós. 1 Tessalonicenses 2,9. Ele está dizendo: não trabalhem muito para não viver à custa de ninguém. Ele diz: vos proclamamos o evangelho de Deus, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Paulo está dizendo: quando eu estive com vocês, eu labutei muito. Nós trabalhamos muito para não sermos pesados a ninguém, para não afadigarmos ninguém, para não pesarmos a vida de ninguém. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, eu preguei o evangelho em Tessalônica, eu falei do amor de Deus para vocês, mas vocês viram que o meu intuito não era o que vocês tinham, mas era vocês. O intuito de pregar o evangelho não é o que você tem, mas é você. Não é ganhar o que você tem, mas é ganhar-vos para Cristo. É salvar vocês para Cristo. É tirar-vos da escuridão, do pecado, do lamaçal, do engano para Cristo. Não importa se vocês vão nos entregar uma flor, não importa se vocês vão nos abençoar ou deixar de abençoar, nós não podemos buscar o que é vosso, mas buscar vocês. Através do evangelho é o que Paulo fazia. Leia, por favor, quando ele se despede da igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20. Veja o que ele diz em Atos 20. Ele também é um implantador de igreja em Éfeso. E veja como ele se portava, a maneira que ele se portou e a forma que ele vai embora da igreja de Éfeso. Atos capítulo 20. Versículo de número 32.
Lembrando que é Lucas que escreve o livro de Atos, mas é Paulo que está falando, ele só está escrevendo. Diz assim: agora, pois, encomendando-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Versículo 33 de Atos 20. Ele diz: de ninguém eu cobicei a prata, nem o ouro, nem as vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos me serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. O que Paulo ele está dizendo aqui no versículo 33? Ele tinha o direito de receber recursos. Ele tinha o direito, como implantador, como pai espiritual daquela igreja, a receber recursos. Mas ele está dizendo na despedida dele aqui: olha, eu não cobicei o ouro de vocês, eu não cobicei a prata de vocês, eu não cobicei nem a roupa de vocês. Mas para o que me era necessário, essas mãos, as mãos dele, ele está falando, essas mãos me serviram. Ele está dizendo, eu trabalhei. Até em Éfeso ele trabalha. Ele se dedica. Para não ser pesado a ninguém. Pense, igreja, é questão de raciocínio, meditação. Se a acusação que está sendo feita contra Paulo é verídica, então Paulo, ele tinha que cobrar por onde ele passava, mas ele não cobrava. Ele não exigia recurso, era só o evangelho. E isso de graça, vivendo exatamente o que Cristo disse aos seus discípulos: de graça vocês receberam, de graça dai. Ele não botava, não tinha no Facebook de Paulo ou na sua agenda os valores. Uma semana de pregação, 10 mil. Um mês de pregação, 30 mil. Seminário, 50 mil. Não tinha isso não, era de graça. Paulo poderia receber sustento da igreja? Poderia. Porque o próprio Jesus mandava os discípulos irem sem bolsa, irem sem nada. E chegando numa casa, se botassem algo para comer, eles podiam comer, beber. Digno é o trabalhador do seu salário. Mas Paulo não se aproveitava disso para um enriquecimento. Ele não se aproveitava disso para uso pessoal, não. Era somente para a glória de Deus, para que aquelas pessoas fossem salvas. E quando nós lemos o livro de Atos, vamos ler ainda, no capítulo 18, aqui está ele em Coríntios. Aqui está ele em Coríntios trabalhando também. Atos capítulo 18, versículo de número 3. Vamos ler do 1 ao 3. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto, e lá encontrou um certo judeu, chamado Áquila, natural do Ponto, e recentemente chegara da Itália com Priscila, sua mulher, e vista de ter Cláudio decreto de que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles, e posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles, e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Ou seja, o apóstolo Paulo, desculpe a expressão, ele não é nenhum charlatão da fé, não. Ele não é, ele é um trabalhador. Agora, fica aquela pergunta, onde muitos se aproveitam dos textos bíblicos que dão margem para tal coisa, eles se aproveitam para colocar como argumento a sua riqueza, a sua vaidade. Pastor Washington de Oliveira, o pastor ele pode receber recursos, sim, desde que seja destinado ao evangelho.
O pastor pode ser sustentado pela obra, sim, desde que seja de uma forma justa. Desde que ele não faça do evangelho o seu trabalho profissional. Desde que ele não olhe o evangelho como uma empresa, a igreja como uma empresa. Ele não pode olhar para as pessoas e ver nas ovelhas a quantidade de lã que cada ovelha pode produzir. Não! Não é o que é vosso. Não pode ser assim, irmãos. Porque Paulo recebeu muitos recursos. Lá no capítulo de número 11, ele não está dizendo que as igrejas da Macedônia sustentou ele nas necessidades dele? Leia Filipenses capítulo 4. Irmãos, nós vamos ler bastante, eu acho bem pertinente lermos. Filipenses capítulo 4. O que estão acusando Paulo, o que estão dizendo que Paulo, ele não tem uma autoridade, ou que o evangelho que ele prega não é um bom evangelho, ou que Paulo, ele é faltoso no ensino. Ah, queridos irmãos, estas pessoas estão totalmente equivocadas. Se é pelo simples fato de Paulo ele não receber recursos, que o evangelho que ele prega é vazio, é falso, se pelo simples fato de que Paulo não ficou rico pregando o evangelho, o que ele prega é falso, que ele não é um verdadeiro servo de Deus, que ele não é um verdadeiro apóstolo, só pelo simples fato dele não enriquecer às custas das pessoas. Ah, meus irmãos, então os pais da igreja pregaram um evangelho falso porque eles não enriqueceram com o evangelho. Então os apóstolos pregaram um evangelho falso porque eles não enriqueceram à custa do evangelho. Os profetas anunciaram a palavra de Deus falsamente porque nenhum deles enriqueceram à custa do evangelho. Nenhum. Morreram pobres, sem nada, perseguidos, crucificados, peregrinos neste mundo. E mesmo não tendo tesouro terreno, mesmo não tendo riqueza profunda, terrena, a Bíblia diz que o mundo não era digno desses homens, de tão santos que eles eram, temente que eles eram, verdadeiros que eles eram, de tanto que eles amavam a Deus e a sua palavra e a sua verdade. O apóstolo Paulo está nessa lista de homens que falaram a verdade, mas nunca usou o evangelho para enriquecer. Nunca. Ele trabalhava, pastor, mas ele recebia recursos, sim. Leia Filipenses capítulo 4, versículo de número vamos ler o versículo de número 4. Ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração, pelas súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ele diz no versículo de número 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Eu digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver
contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo, e em todas as circunstâncias. Eu já tenho experimentado tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, ou seja, na minha dificuldade, na minha pobreza. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo está dizendo, eu sei enfrentar as dificuldades. Mas espera lá, nós estamos falando do apóstolo Paulo, que se vivesse na nossa época, amém, igreja? Ele deveria ser considerado o apóstolo mais rico da nossa geração, por essa geração que está aí. Porque hoje, os falsos apóstolos, eles até disputam para saber quem mais tem dinheiro, quem é o mais rico entre eles, quem tem o jato mais caro, quem tem mais cabeças de gado, qual é a mansão mais luxuosa, qual é o carro mais luxuoso. É uma loucura. Tem pastor que tem carro de R$500 mil. Tem pastor que tem carro, misericórdia, tem Lamborghini na garagem. Tem um pastor, coach, não vou citar o nome, que ele tem uma mansão, a mansão dele é tão grande, gente, mas tão grande, foi feita uma entrevista com ele, com um repórter, se eu recordo do SBT ou da Record, e o repórter ficou admirado com a riqueza da casa daquele rapaz, desse pastor. Cada filho tinha um quarto, só que o quarto era do tamanho de uma casa. O quarto tinha, olha só a loucura, piscina. O quarto tinha hidromassagem. O quarto tinha sala, tinha sala de jogos, tinha hidromassagem. O quarto, cinema. E gente, era uma coisa linda de se ver. Linda, que olhando você fala, puxa, que riqueza. Eu digo para você que aquilo não é riqueza, que aquilo é só riqueza. Eles só têm o dinheiro, mas falta a eles Deus. Deus não é assim. Eu não consigo ver nas Escrituras isso, no Novo Testamento isso. Eu não enxergo como que alguém, como o apóstolo Paulo, o homem temente, cheio de Deus, vivia na pobreza, na dificuldade, na dependência de outras pessoas ajudarem ele. Como é isso? E ao mesmo tempo, você não vê Paulo reclamando assim, eu sou apóstolo e ninguém me dá um sapato novo, uma camisa nova, ninguém cuida de mim. Ele não reclama de nada, gente. Ele fala, eu estou instruído a padecer necessidade, a ter fartura. Eu posso passar por qualquer de uma das situações. Eu posso ser cuidado hoje como ser largado amanhã, bem tratado hoje como ser maltratado amanhã. Paulo fala, não importa. Não importa, veja que a mente deste homem está somente em uma pessoa, Cristo. No seu Evangelho, na salvação de vidas. E por amar, ele se sujeita a padecer a necessidade. Por amar, ele aceita dormir num calabouço. Por amar, ele toma chicotadas. Por amar, ele é arrastado pela cidade, dado como morto, é apedrejado. Meu Deus do céu!
é o sentimento de Cristo que está nele. É este sentimento que falta em muitos púlpitos do Brasil, do mundo. O sentimento hoje que está atrás do púlpito não é o sentimento do Cordeiro, mas é o sentimento de Mamon, o Deus do dinheiro, dando muita eloquência a muitos pastores, dando sabedoria a muitos pastores, porque Mamon também instrui, Mamon também dá ao homem eloquência, Mamon também dá ao homem uma oratória maravilhosa, mas Mamon não dá poder de converter corações contaminados. Somente o poder de Deus pode libertar o homem da escuridão, do pecado. Não há outro caminho, senhores. Não há outra via. E Paulo sabia disso. Por isso ele se sujeita, ele se lança, se entrega. Eu vejo, não é errado, mas muitos pastores que trabalham, autores de livros, que a igreja, através de um conselho, chegaram a um determinado veredito, que o pastor ele deveria ser cuidado, como acontece nas igrejas que eu considero sérias, que são as igrejas presbiterianas do Brasil, as igrejas batistas reformadas, que é a nossa confissão de fé, que trabalha sim com conselho. Vão lá, ordenam um pastor e em reunião de conselho determinam um valor que o pastor possa viver e se dedicar exclusivamente à obra de Deus. Mas hoje não, quem determina o salário é o próprio pastor, sozinho, não tem uma auditoria, não tenho alguém para falar, não, está pegando 30 mil da igreja para gastar onde? Aí o pastor aparece com um Camaro, de onde vem esse dinheiro? Isso não é evangelho. E sabe o que as pessoas falam? Que estes pastores sim são abençoados. Amém, irmãos? Meu pastor é muito abençoado. Por quê? Vive o carro que ele tem, a casa que ele tem, ele é muito próspero. Ele é muito abençoado. As pessoas resumem bênção de Deus a isso. Existem muitas pessoas hoje que pensam que um crente fiel precisa necessariamente ser rico. Um crente fiel não precisa necessariamente ser rico, não. Existem pessoas que pensam que toda a ostentação de riqueza é sinal de bênção de Deus. Irmão, isso é um grande engano. É um grande engano. Um dos homens mais ricos da história foi Salomão. Não houve ninguém mais rico do que ele na face da terra. Homem muito rico. Muitos dizem que ele é o homem mais rico que já existiu no mundo. Salomão. E sabe o que Salomão diz em Provérbios 13? Vamos ler. Sobre riqueza. Olha o que Salomão fala em Provérbios 13. Provérbios capítulo 13. Versículo 7. Acharam aí? Diz assim no versículo 7, ó. Uns se dizem ricos, sem terem o que, igreja? Coisa nenhuma. Outros se dizem pobres, sendo o quê? Muito ricos. Ele é o homem mais rico que tem. E olha o que ele está dizendo. Uns dizem serem ricos não tendo nada. Você acha que ouro é alguma coisa? Não é nada. Que os homens peguem todas as suas riquezas, que os falsos pastores que acusavam Paulo,
no dia do juízo, peguem todas as suas riquezas que receberam pregando, todo o dinheiro que receberam pregando, e apresente a Deus no dia do tribunal e diga assim: eu preguei muito, eu ganhei muito dinheiro, e aqui está a minha justificativa para eu poder entrar no céu. Eles ouvirão duramente: vocês não são salvos por aquilo que vocês ganhavam. A salvação não foi dada a vocês, não é dada a vocês por aquilo que vocês receberam, vestiram, calçaram, comeram ou onde vocês moravam. A salvação de vocês, ela é dada por causa de Cristo, o meu Filho, que morreu na cruz do Calvário. Ou seja, eu não preciso ter ouro, prata, carro bom, casa boa, para dizer que eu sou rico, que eu tenho prosperidade. Eu posso ser o mais pobre entre os homens. Você pode ser a mais pobre entre as mulheres e mesmo assim ter tudo. Porque Cristo, como diz Paul Washer, é tudo que nós temos. Você consegue entender isso? Tudo. Se Cristo não for o seu tudo, tudo que você tiver fora de Cristo é nada. Você consegue entender isso? Se Cristo não for o seu tudo, tudo que você tiver fora dele é nada, é zero, é lixo, é esterco. Vai ser queimado, vai deteriorar-se. Não veja com olhos assim, queridos irmãos. O apóstolo Paulo, ele não via a igreja como uma oportunidade de enriquecer. O que aconteceu hoje na nossa geração, meu Deus do céu? Há muitos pastores que fazem da igreja empresa. Fazem do evangelho um produto que deve ser vendido. Eles vendem o evangelho para receber o dinheiro daquela venda. Fizeram do púlpito um balcão e do templo uma praça de negócios, e dos crentes grandes consumidores. É isso que tem acontecido na igreja. É isso que tem acontecido no templo. É isso que tem acontecido atrás dos púlpitos. Ele ficou 1 ano e 6 meses na igreja de Corinto, sendo sustentado pela igreja da Macedônia, que era pobre. Nunca enriqueceu o apóstolo Paulo. Nunca enriqueceu. Nunca ficou rico. Nunca ficou rico. Nunca. Tanto trabalho, tanta entrega, nunca enriqueceu. Nunca, como pode? Se o nosso objetivo é enriquecer com vocês, irmãos, isso já teria acontecido. Há muito tempo. Nós não almejamos o que é de vocês. Não. Por isso que a gente não amassageia vocês. Não fica massageando, a gente pega firme para que vocês alcancem essa seriedade em Cristo. O pastor de ovelha de verdade, ele não pode ficar o tempo todo adulando. Não dá. Nós queremos que essa igreja seja mais piedosa. Amém, irmãos? Mais zelosa. Se entregue mais, ame mais. Se não fosse assim, nós estaríamos aqui contando histórias, com o evangelho totalmente deturpado, um outro evangelho, mas não é a nossa intenção. Não é. Vamos voltar lá, 2 Coríntios capítulo 11, vamos continuar.
versículo de número 10 agora. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 10. Paulo continua dizendo o seguinte, ele diz assim: a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Acaia. O Paulo, ele fala para a igreja de Coríntios, e ele fala também para aqueles líderes religiosos, ele fala tanto para a igreja como para aqueles falsos apóstolos: olha, não é porque eu não recebo o recurso que a mensagem que eu prego não é verdade. Paulo está dizendo, a verdade de Deus está em mim. A verdade de Cristo habita em mim. O que prego é a verdade de Deus. Quando nós lemos João 14, olha o que Jesus diz aqui. João 14, por favor. Veja que Paulo, ele foca na verdade de Deus, e nós sabemos que só existe uma verdade. Não existe outro que tenha a verdade como o seu nome. Não há outro Deus, não há outra divindade, não há outro ser que carregue no seu nome a verdade. Só tem um que diz que um dos seus nomes é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. No versículo de número 6, 14:6, ele diz, Jesus respondeu-lhes, eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade sou eu. Paulo está falando, a verdade de Deus está em mim. O evangelho que ele anuncia não é outro, o evangelho é a verdade, é Cristo o tempo inteiro. É Jesus morto e é Jesus ressuscitado. É isso que ele prega. Os líderes religiosos, muitos teólogos afirmam que os líderes, na verdade, que os falsos apóstolos, eles não pregavam Jesus crucificado, não. Pregamos isso aqui semana passada. Eles não pregavam Jesus crucificado. Ou seja, se eu prego Jesus somente sendo aquele que multiplicou pão, aquele que veio à terra, né? O nascimento, né, de Jesus, que veio à terra, abençoou um, abençoou outro, eu estou pregando meio evangelho. Eu estou pregando só um lado do evangelho. O evangelho não é só um lado, é uma verdade inteira. Porque ele não só nasce, ele morre e ele ressuscita. Então tem que pregar o nascimento, como Isaías diz, eis que o menino se nos deu e um filho vai nascer. O menino vai nascer, a virgem conceberá, ou seja, o anúncio da chegada de um libertador, do Salvador, é anunciada, o nascimento para Maria pelo anjo. Você vai gerar dentro de você, e o que vai ser gerado dentro de você será chamado Filho do Altíssimo. É a bênção de Deus, é o próprio Deus gerado no teu ventre, Maria. O nascimento, legal, vamos pregar sim. Chegar final de ano, chegar dezembro, vamos falar, o menino nasceu, Jesus nasceu em Belém, os três reis que viram as estrelas e deram incenso, mirra, ouro para Jesus, que coisa linda, o nascimento dele é Natal, vamos festejar, mas nós não podemos nos esquecer que ele nasceu com um propósito, ele nasceu para morrer, e morrer por pecadores, e morrer como expiação, e morrer para que houvesse regeneração, redenção, justificação. E ele não só morre, eles não pregavam a morte de Cristo, eles só pregavam um lado, porque para falar de morte tem que colocar
no meio, enquanto falamos da morte, nós temos que colocar no meio da pregação, junto a essa pregação, as causas da morte, porque ele morreu. E se nós formos falarmos isso, vai entrar a podridão do homem, o quanto nós somos maus, porque aquilo que aconteceu na cruz do Calvário é o reflexo da podridão do homem. E eles não querem ofender as pessoas falando da morte dele, porque falar da morte de Jesus ofende os ouvintes. Isso não dá resultado na igreja. As pessoas não vão querer contribuir, mexer no bolso. Como pode? Eu estou todo arrebentado, eu estou todo ferido, eu estou todo machucado. Eu esperava ouvir uma pregação que cuidasse da minha ferida. Eu fui lá e o pastor disse que Jesus morreu porque eu sou transgressor, porque eu não valho nada, porque eu sou impuro, porque eu sou sujo, porque eu não sei andar na verdade. Eu queria ouvir algo mais certo, sim, meu irmão. O Evangelho diz que Jesus Cristo se tornou expiação no nosso lugar. E é isso que está embutido quando falamos de sua morte. É isso que está ligado quando nós falamos de sua morte. Ou seja, eu não vou dar nenhum real nessa igreja, não. Eu saí mais arrebentado. Não, tem uma boa notícia também. Ele ressuscitou. Isso é suficiente para qualquer ferida da sua alma ser cicatrizada. Porque eu digo para você, a maior doença que você tem não é a decepção, é o pecado. E só um pode curar. Amém, igreja? Paulo pregava a verdade. E eu digo para você, é fácil engolir verdade? Vamos lá, crente, sem hipocrisia. É fácil? Ei, tem alguém aqui? É fácil engolir verdade? Já tomou dipirona de 700 miligramas em comprimido? Quem já? Como é que é para engolir isso? Meu irmão, quando ele, em vez de descer retinho, às vezes ele fica de lado assim, ó. O bicho trava aqui na garganta, mas você está sentindo dor, você está doente. Tem que descer, aí bebe, aí come alguma coisa, mastiga. A ver se passa aqui para produzir o resultado que o seu corpo precisa. Ou seja, está doente, toma remédio de 700 miligramas, é isso? Miligramas, né? De 700. Mas está doente na alma, não quer tomar as verdades do Evangelho. Olha o que Paulo diz em Gálatas. Vamos abrir aqui. Vamos abrir primeiro em Timóteo, quando Paulo fala sobre essas verdades. E olha o conselho que Paulo dá para Timóteo referente a essas verdades. Olha só, sobre a verdade de Deus. Olha o que vai acontecer com o decorrer do tempo. Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Amém, igreja? Verso 1 diz assim, olha o que Paulo fala: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres. É o que está acontecendo lá na igreja de Corinto. É o que está acontecendo lá. Está cheio de falsos apóstolos, cercando a igreja. Aí continua a leitura. Como se sentindo coceira nos ouvidos. Aí o verso 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, e entregando-se a fábulas.
Paulo, gente, há mais de 2000 anos atrás, tá? Paulo está falando com Timóteo, vai chegar um tempo em que eles vão começar a ter coceira no ouvido e vão querer correr para fábulas, em vez de dar atenção à verdade. Eles não vão querer mais ouvir a verdade, porque a verdade, além de salvar, ela gera inimigos. Você já ganhou algum inimigo falando a verdade? No trabalho, na faculdade, na família. Hein, crente? É isso. Tem pessoas que ouvem a verdade e falam: muito obrigado por ter aberto os meus olhos. Eu não estava enxergando da maneira que você estava vendo. Muito obrigado, te amo ainda mais. Mas tem outros que falam assim: não se meta na minha vida. Quem é você? Não é assim não, gente? Está pensando o quê? Eu pedi tua opinião? Eu não pedi tua opinião? Não, mas vai morrer nesse caminho, está morrendo. Não interessa, eu não pedi tua opinião. O Evangelho, ele é tão, mas tão produtivo, que ele desperta duas alas. Desperta as alas das ovelhas que pertencem a Cristo e desperta ao lado dos bodes vorazes. Os dois lados. Porque um se alegra com as verdades e os outros ficam enraivecidos com as verdades. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, vamos lá, Gálatas 4, olha o que Paulo diz. Esse homem é um cara assim que amou muito as ovelhas, as pessoas que Deus colocou o seu caminho para cuidar. E Paulo tratava essas pessoas só com uma coisa: a verdade. A verdade era o carro-chefe do apóstolo Paulo. Carro-chefe, Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, estou encerrando já. Gálatas 4, versículo de número 16, Paulo fala assim, ó. Gálatas 4, 16. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer o que, igreja? Eu me tornei inimigo de vocês, porque eu disse a verdade para vocês. Se você ler do versículo 12 até o finalzinho ali do versículo 20, você vai ver que Paulo está perplexo. É a perplexidade de Paulo. Paulo está perplexo com o que está acontecendo. É uma perplexidade intensa, imensa, desse homem. O coração dele, ele olha e fala: peraí, porque eu disse a verdade para vocês, agora eu sou inimigo de vocês? Porque eu falei para vocês o que era de fato, o que deveria de fato ter falado, eu sou inimigo de vocês? Aí ele diz no versículo de número 14: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querendo afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo fala: olha, eu não vou parar de falar as verdades para vocês. Eu não vou parar, ainda que os outros digam que eu sou um mentiroso, que eu sou um enganador, que existe em mim alguma coisa que eles possam usar para afastar vocês de mim.
olha, a verdade que eu vos tenho anunciado, a verdade que eu vos tenho pregado, essa verdade ninguém vai poder tirar de mim, porque a verdade de Deus habita nele. Isso. A verdade de Deus habita em Paulo. A igreja de Gálatas, ela foi gerada também com muito suor, com muito sangue. E como que Paulo gerou aquela igreja? Só na verdade. Não houve outro elemento. E o que Paulo vai dizer? Eu sofro dores de parto até que Cristo seja gerado em vocês. Oh, irmãs que tiveram filhos de parto normal, mãozinha para cima. Dor de parto é bacana? Mas assim, começou a contração, né? Já é um anúncio, vai nascer. Daqui a pouquinho chega o garotão ou a meninona. Mas geralmente tem casos, né, que demora até, às vezes, 6, 7 horas, quando começa a contração, às vezes até um dia. Não é isso? Para ter a dilatação necessária para a criança nascer. Mas pense comigo. Paulo está dizendo, ele usa a figura, né? Isso aqui é uma figura de linguagem. Mas quanto tempo Paulo demorou pregando, chorando, pregando a verdade, chorando, pregando a verdade, até que Cristo fosse gerado nesse povo? Ele fala, não importa, eu zelo por vocês, eu tenho um zelo de Deus por vocês, não importa. O objetivo dele era um só, até Cristo ser zelado, até Cristo ser gerado. Cristo precisa ser gerado dentro. Lembra do que eu disse sobre o poder de Deus? O poder de Deus precisa estar dentro. Cristo é o próprio poder. E ele precisa ser gerado aqui, gente. Dentro de nós, é essa verdade que Paulo fala. A verdade de Deus está em mim. É Cristo. É o evangelho puro, sem mistura alguma. Como nós temos como nas nossas hashtags, o evangelho puro e simples. O evangelho puro e simples é o evangelho que Paulo pregava. Versículo 12, vamos voltar lá. Versículo 11 e 12. Vamos voltar lá. Já vamos concluir. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 11 e 12. Diz assim: mas o que faço e farei é para... Versículo 11. Por que razão? É porque eu não vos amo. Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Ou seja, aquela acusação, as acusações que estavam sendo feitas contra Paulo, tem tudo a ver com dinheiro mesmo. Ou seja, o fato de Paulo não receber dinheiro, ele era acusado de ser um falso, de o evangelho não ser verdadeiro, de Paulo não amar a igreja. E aí Paulo rebate dizendo: por que razão eu faço isso? De pregar o evangelho sem ganhar dinheiro. Por que razão eu prego, eu não recebo recurso de vocês? É porque eu não vos amo? Porque essa era a acusação, amém, igreja? Que era feita contra ele. Aí Paulo fala: será que é isso mesmo? Estão dizendo que eu não amo vocês? Olha, Deus sabe. Deus sabe. Só Deus sabe, Paulo está dizendo. O boato foi espalhado dessa recusa de Paulo na igreja, de ele não amar os membros. Paulo rapidamente fala: gente, não é assim, vocês sabem do meu amor, do meu zelo, da minha entrega para vocês. Mas mesmo assim, debaixo de toda acusação, versículo 12, ele fala: mas o que faço e continuarei a fazer
é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados igual a nós, naquilo que se gloriam. Paulo está dizendo, não importa as acusações, eu vou continuar pregando o evangelho para vocês, sem receber nada. Deixe os falsos apóstolos me acusarem. O que é isso, igreja? Isso é rivalidade. Os falsos apóstolos, olhe para mim, eu estou terminando. Os falsos apóstolos de um lado e o apóstolo Paulo do outro lado, eles estão em rivalidade com Paulo, para quererem se colocar acima do apóstolo Paulo. A rivalidade sempre traz prejuízo. Se tem uma coisa que me faz mal ver, é a rivalidade entre irmãos. Coisa feia. Esses homens que se diziam apóstolos, que se diziam de Deus, pregadores de outro evangelho e ao mesmo tempo se diziam de Deus, eles estão em rivalidade com Paulo. E Paulo fala, não importa, eu não vou receber. Isso é muito ruim, rivalidade na igreja, no meio do corpo de Cristo. Uma pergunta, por qual motivo Abel foi assassinado? Não foi por causa da rivalidade do seu irmão com ele, da inveja do seu irmão com ele, do ódio que o seu irmão tinha dele, e o matou. Ele tirou a vida do próprio irmão. Olha a escritura. A rivalidade é um dos maiores motivos ao fratricídio entre os irmãos. O que é fratricídio? É o assassinato entre pessoas do mesmo povo. É um matando o outro, é se degladiando entre si. É por causa da rivalidade. Eles estão na igreja, colocando a igreja contra Paulo, dizendo que Paulo não ama a igreja, dizendo que Paulo não é um excelente apóstolo, dizendo que Paulo, ele é um enganador. Não, Paulo era um grande homem de Deus, um grande homem de Deus. Qual foi o motivo de Jacó fugir da casa dos seus pais? Não foi a rivalidade entre ele e seu irmão Esaú, que queria matá-lo, porque ele vendeu a primogenitura. Não foi a rivalidade que fez José, o menino que teve o sonho de o sol e a lua e 11 estrelas, que Deus estava dando para ele o que aconteceria no futuro. Foi exatamente por causa da rivalidade, porque José era alguém que Deus escolheu. Os pais amavam José, Jacó amava José, e os irmãos o odiavam. O que os irmãos fizeram com ele? Os irmãos de José lançaram o menino no poço, ou numa cova, sem água. Foram para casa, pegaram a túnica, embebedaram no sangue, falaram que um animal o devorou. Não houve compaixão. Rivalidade, ódio embutido no coração, inveja embutida no coração, rancor embutido no coração. E José é vendido para o Egito como escravo. Que Deus tenha misericórdia. Essa rivalidade não pode existir. Ele foi reduzido a cinza e pó e se tornou um escravo. Depois que Deus vai o levantar. Mas antes, veja o que esse homem passa. Veja o que esse homem sofreu. Veja o caso de Moisés, por exemplo. A Bíblia diz que não havia homem mais manso na terra. Mas um dia, Moisés, vendo um egípcio maltratando um hebreu do seu sangue, um povo dele,
sendo maltratado por um egípcio, o que Moisés fez? Moisés foi lá querer proteger o irmão dele do sangue. Ele matou o egípcio, ele escondeu o corpo, mas na primeira oportunidade que apareceu, na primeira, aquele que tinha sangue nas veias, hebreu, mesma tipagem sanguínea, vai dizer para Moisés: você quer fazer comigo como você fez com o egípcio? Acusando ele. Você consegue entender que a rivalidade é uma coisa completamente prejudicial? Foi a rivalidade que expulsou Arão e Miriam para fora do acampamento. Foi a rivalidade que fez com que Datã e Abirão descessem vivos ao inferno, porque eles se colocaram como iguais a Moisés. Não, se Moisés, ele fala com Deus, nós também podemos. As escrituras estão cheias disso, irmão. Foi a rivalidade que fez Saul perseguir Davi, por causa dos cânticos que Davi matou milhares e milhares e milhares e milhares e milhares, muito mais do que Saul. O que está acontecendo na igreja? As pessoas estão em rivalidade. Olhe para o nosso país, Brasil. Olhe, ligue a TV e veja as igrejas que estão na TV. É uma rivalidade o tempo inteiro. Irmãos, olhe para cá. Tem cristãos, misericórdia, tem cristãos de denominações que não falam conosco, que não dão paz ou graça e paz. Porque o pastor daquela igreja embutiu na cabeça dos seus membros que aqueles de outras denominações não podem nem ser chamados de irmãos, mas de primos. Como é isso? Essa rivalidade tem se tornado prejudicial. No caso do apóstolo Paulo, a rivalidade aqui é porque eles querem ser iguais a Paulo. Eles querem ser iguais aos outros apóstolos. Eu estou concluindo. Eles querem ser igual Pedro, João, Paulo, mas eles não podem. Por quê? Porque eles pregam, em primeiro lugar, outro evangelho. Segundo lugar, eles não pregam Cristo crucificado. Terceiro lugar, o Espírito que está nele, Paulo diz que eles iam pregar com outro Espírito. Como que eles podem ter a ousadia, a pretensão de dizer que podem ser iguais a Paulo ou podem ser chamados de apóstolos? Eles são mentirosos, enganadores e fraudulentos. Vocês que estão aqui, você que está me assistindo, vocês precisam fugir desses homens. Não ouvi-los, não assistir, não dar audiência. Porque Paulo diz que quando o erro ele está acontecendo na igreja, existe a necessidade de fazê-los calar. E só existe uma coisa que faz o engano ser calado, a verdade. Somente isso. Para conclusão, vamos ler o versículo de número 13 até o 15. Nós terminamos. E ele diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Aí Paulo agora ele abre o leque assim e fala, sabe uma coisa? É como se ele tivesse assim, sabe uma coisa? Cansei de falar por parábolas. Em outras palavras, né? Eu vou abrir o leque de uma vez para falar quem eles são. Aí Paulo agora abre o jogo e fala, ó, porque os tais são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, que transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. É isso que Paulo vai dizer. Vai chegar um dia que esses falsos apóstolos, eles serão julgados por Deus.
A pergunta que eu faço para você, igreja, é uma só: quem poderá livrá-los? Quem poderá me livrar e te livrar? Não há ninguém. Então, eu quero aplicar essa mensagem e falar para vocês, irmãos, que nós devemos ser muito humildes no nosso coração, como Paulo está sendo. Eles estão se gloriando, os outros estão com pretensão, com arrogância, com tolice, com raiva. O apóstolo Paulo, ele se coloca num patamar diferenciado desses homens. Porque o apóstolo Paulo, ele caminha de acordo com as Escrituras. Ele cita muitas das vezes Jeremias capítulo 9, versículo 23, 24. Paulo diz: se for para se gloriar, glorie-se no Senhor. Nós precisamos, como igreja, carregar esses exemplos. Irmãos, é viver uma vida piedosa, é obedecermos a Deus, em vez de seguirmos sujeitos arrogantes, desordeiros, sabe, que tomam iniciativa de promover indetestável rivalidade. Nós devemos seguir a verdade, o amor, a cumplicidade. Quando você caminha diante de homens que pregam o engano, a mentira, irmãos, acredite, você está se expondo a um grande mal. Isso não é um mal comum, não. Existe um mal comum, mas as mentiras contadas nos púlpitos não é um mal comum, é um mal muito mais elevado. Muito mais. Existe um perigo muito maior. Se você se entregar inteiramente para essas mentiras, aos planos de homens neste nível, que querem a briga, sabe, que dizem que são maiores, que a riqueza é tudo, vocês vão cair num buraco. Igual Paulo está dizendo que o fim deles é a perdição. O fim deles é a perdição, mas vale caminhar honestamente, na verdade de Deus, na verdade do Evangelho, e no futuro receber a coroa da vida. Não vale a pena se ensoberbecer, não vale a pena se dizer que é maior, que é melhor. Humildade, igreja, submissão, amém, irmãos? Humildade, submissão e as verdades de Deus. Qual é o final desses homens que pregam engano? Desculpe, você que vai assistir essa pregação e até tem um amor por outros pastores que estão pregando um evangelho deturpado. Não é ofender você, é matar o engano que nós queremos. Irmãos, esses homens estão caminhando a passos largos para o inferno, porque não pode vir verdade da mentira. Não tem como. A verdade vem da verdade. Qual é o fim deles? O buraco. E quem está acompanhando eles? Vai para qual buraco? Para o mesmo. Então ande na verdade do Evangelho de Cristo Jesus, senhores. Olha o conselho de Salomão para a gente terminar. Provérbios 2, 21. Eu peço à igreja para ler comigo, estou terminando agora. Provérbios capítulo 2, vamos ler, queridos. Provérbios 2. Provérbios capítulo 2, nós vamos ler o versículo 21. Diz assim: porque os retos, Provérbios 2, 21, porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra, e os aleivosos serão dela desarraigados. Ainda aqui, próximo, voltando um pouco, Salmos 37.
Salmos 37. Veja o fim deles. Este é o fim de todos aqueles que não estão na verdade. Salmo 37, versículo 31. Eu vi um ímpio, Salmos 37, versículo 35. Eu vi um ímpio prepotente a expandir-se, qual cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro, e atenta no que é reto, porque o homem de paz terá posteridade. Salmos 12, ainda, é para você ver a diferença de você andar na verdade, no caminho de Deus. O final é trágico, gente, para quem sai do caminho de Deus. É trágico. Salmos 12, versículo de número 1, o salmista falando: socorre, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Eles falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Deus, Ele tem levantado alguns homens por misericórdia ao seu povo, para falar as verdades. Você liga no YouTube e existem grandes pastores, não grandes homens de Deus, porque não existem grandes homens de Deus. Existem homens que são usados, pecadores usados debaixo da misericórdia de Deus, tá? Mas você liga lá, você encontra grandes pregações, homens que estão falando a verdade, como Paul Washer, como John MacArthur, como Joe Piper. Você assiste o Augusto Nicodemos, o Hernandes, o Jonas, o Renato Vargas, o Solano Portela, Wilson Portes, Paulo Júnior. Você encontra muitas pregações, até que também o Marcos Craconato, acho que essa é a tradução, falando sobre a verdade de Deus. E você tem visto que as verdades têm causado um reboliço tão grande, meu Deus do céu, que muitos irmãos que outrora não conheciam nenhuma fagulha do Evangelho, hoje já não conseguem mais ficar num ambiente que outrora era normal para eles. Eles começam a ouvir, eles ouvem a verdade de um lado, aí voltam para suas igrejas, respectivas igrejas. Chega lá e ele fala: pô, peraí, mas isso não encaixa com o que a palavra diz. A verdade, ela vai desentupindo a ignorância, vai tirando a ignorância de tal modo que você não consegue mais ser enganado. Não consegue, não dá mais para enganar. É o que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Se pregarmos a verdade, os homens serão livres. Se a verdade estiver cheia do poder de Deus, aí nós vamos ser totalmente regenerados em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus conserve o teu coração. Aquilo que eu disse na devocional, antes da pregação, antes da devocional, eu quero repetir aqui, irmãos.
Nós precisamos muito do poder de Deus, amém? Não é só o conhecimento, não é só o estudo, mas o poder de Deus. Nós queremos muito que toda a igreja se esforce para vir nos cultos de orações que nós vamos iniciar aqui aos sábados. As irmãs que puderem vir orar serão bem-vindas. Os homens que puderem vir serão bem-vindos a estarem aqui aos sábados pelas manhãs, fazendo devocionais e oração, pedindo a Deus pela nossa vida, pela igreja, mais poder de Deus, mais presença de Deus, arrependermos, chorarmos, lamentarmos, para que a pessoa de Jesus, ela reine de uma forma mais intensa no nosso meio. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por este culto, por esta palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos repreendido. Isso é maravilhoso. O Senhor tem nos exortado, isso é maravilhoso. Senhor, mesmo estando num domingo de carnaval, as tuas filhas, os teus filhos se levantaram, vieram à tua casa. Meu Deus, eu não creio que é em vão, eu não creio. Eu sei que a tua verdade liberta. Mas, Senhor, nós precisamos do teu poder para continuar essa caminhada. Poder de Deus, Espírito Santo, abra a mente dos meus irmãos, Senhor. Tire toda a contaminação da mente. Cure a mente doente, os corações doentes, a alma doente. Deus, existe algo maior do que qualquer ferida, que é o pecado. E só existe um remédio para o pecado, é a morte de Jesus e a sua ressurreição. O Senhor nos lavou por intermédio da graça, e a tua graça nos basta. Eu te suplico, Senhor, que aqueles irmãos que estão tão longe do Senhor, que eles corram desesperadamente para ti. Os irmãos frios na fé, com dificuldades na fé, no engano, que eles corram para os teus pés e supliquem com lágrimas nos olhos, Senhor, me aceite, Jesus, como teu filho. Me aceite como uma ovelha sua, como um povo seu. Me enxerte nesta boa árvore e me faça ser servo teu verdadeiramente, serva tua. Oh Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos nesta peregrinação difícil, nessa peregrinação dolorosa que nós vivemos. Obrigado, Deus, por ter tirado de nós o jugo do pecado, da transgressão e da lei. A ti toda a honra e toda a glória. A ti todo o louvor, Jesus. Obrigado por nos libertar. Liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou, misericórdia e perdão, eterno amor
e redenção. Liberta eu fui de uma prisão, meu Salvador me resgatou. Misericórdia e obrigado, Jesus. Eterno amor e redenção. Foi isso que a morte de Jesus e a sua ressurreição nos trouxe. Redenção, igreja. Vivamos para a glória de Deus e venhamos caminhar para a sua glória. Amém? Deus seja louvado hoje e eternamente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero, antes de me despedir do pessoal lá do YouTube, Deus abençoe vocês. Compartilhe essa pregação com o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus, graça e paz.